bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PET Crateus. E hoje mais um vídeo do projeto Separação PET, onde a gente vai dar continuidade a respeito dos modelos atômicos. E hoje a gente tem um assunto muito importante, que é referente a números quânticos. Bem, quando a gente fala de números quânticos, a gente tem que considerar a seguinte coisa. Cada número quântico, ele confere um tipo de arranjo diferente. Ou seja, a gente vai ter 4 números quânticos, representados pelas letras N, L, M e S. A gente vai falar posteriormente. Mas a gente tem que entender que cada número quântico tem um formato diferente, ele se comporta de forma diferente, né? Os elétrons dentro deles se comportam de forma diferente no espaço. Então, por que é importante a gente entender de número quântico? Bem, a gente sabe que quando um átomo absorve ou emite luz, aqueles padrões específicos das linhas espectrais, como a gente já viu no espectro do átomo de hidrogênio, elas têm influência justamente dos números quânticos. Por exemplo, se a gente tiver o número quântico principal N, esse número a gente vai ver posteriormente que se refere às camadas eletrônicas. Então, quando a gente tem salto de elétrons ou então mudança no número quântico principal, ou seja, nas camadas, a gente vai ter valores de energia definidos, onde isso vai me conferir características distintas de cada espectro. Então vamos lá, se a gente fosse começar por número quântico principal, o que a gente teria que entender? O número quântico principal ele é representado pela letra N, e como eu falei anteriormente, ele tem relação com as camadas eletrônicas. Então a gente tem que o número quântico N define o nível de energia do elétron e sua distância média, ou seja, distância média ao núcleo, ou seja, onde o elétron está localizado, como por exemplo na última camada K até o núcleo. Como ele faz relação com as camadas eletrônicas, né, ao redor do núcleo atômico, ele segue a ordem crescente dos números inteiros. Ou seja, a gente tem 7 camadas, então é possível que a gente tenha 7 números quânticos principais. Começando do 1. Partindo, a gente tem o número quântico secundário. Ele também é denominado azimutal ou de momento angular. E ele está representado pela letra L. O que isso diz? Ele diz para a gente. Ele relaciona-se à forma do orbital. Ou seja, ele determina a forma geral da região onde o elétron é encontrado, sendo que o número quântico secundário ele inicia do 0 e vai até 1. Por quê? Porque ele abrange subnível. A gente sabe que esses subníveis eles atendem o número máximo de elétrons. Como são 4 subníveis, então o S vai ser 0, o P vai ser 1, o D 2 e o F 3. Então é possível que a gente tenha esses 4 números quânticos secundários. Para finalizar, a gente tem os outros 2 números quânticos, que é o número quântico magnético, representado por Ml. Algumas nomenclaturas usam outra definição de variável para número quântico magnético, mas para a gente não se confundir, a gente vai utilizar o Ml. O que o Ml nos diz? Ele nos diz a orientação espacial do orbital em relação a um espaço tridimensional. Ou seja, como é que a gente pode observar isso? Em um diagrama de pirâmide, seguindo o eixo tridimensional. Ou seja, o subnível S ele só tem um número quântico magnético, representado pela letra 0, enquanto o subnível P ele suporta 8 elétrons, onde a gente vai crescer com um orbital no sentido negativo e outro orbital no sentido positivo. Da mesma forma para o D, a gente vai somar um orbital no sentido negativo e outro no sentido positivo. E por último, a gente tem o maior subnível, né, que ele tem 3, 6, 7 orbitais possíveis seguindo o eixo X. Lembrando que a gente sempre começa com a distribuição, a gente vai precisar de distribuição eletrônica para a gente determinar os números quânticos. Então, a gente sempre começa com a distribuição de spin para cima e depois um spin para baixo, seguindo as regras de Hund e também da exclusão de Linus Pauling.
E por último, a gente tem o número quântico magnético de spin, que a gente vai usar a nomenclatura MS aqui, e ele simplesmente nos indica a orientação do spin do elétron. Então, quando a gente determina elétron para cima e elétron para baixo, a gente está falando da orientação do spin, ou seja, a sua rotação intrínseca dentro de um orbital. Como é que a gente pode observar isso? A gente tem, como aqui está expresso no exemplo, um campo magnético, e a gente vai ver se o elétron vai girar, digamos, no sentido paralelo ao eixo ou antiparalelo. Quando ele gira no lado paralelo, ele é denominado por um spin positivo. E quando ele gira no sentido antiparalelo, ele é denominado como um spin negativo. Então, só é possível o MS ter uma nomenclatura menos 1 sobre 2 ou um MS de mais 1 sobre 2, onde o positivo ele está girando no sentido paralelo, positivo, e o negativo dessa forma antiparalelo. Então, se a gente fosse ver esse exemplo aqui, o que ele está pedindo para a gente? Apresente os números quânticos associados ao elétron mais energético, ou seja, o elétron de maior energia, referente ao átomo de ferro e seu respectivo íon ferro 2+. Então, para a gente fazer números quânticos, a gente precisa distribuir os elétrons do átomo. Então, a gente sabe que o ferro tem 26 elétrons. Então, a gente seguindo a distribuição de Linus Pauling, aqui do ladinho, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A gente tem que ver quando a gente tem já. Então, a gente tem 2, 4, 10 elétrons, 12 elétrons, 18, 20. Então, faltam quantos? 6. Seguindo a ordem lá, o próximo vai ser o 3d6. Como a questão pede para a gente expressar o número quântico associado ao elétron mais energético, a gente vai estudar justamente esse orbital aqui, o 3d6. Porque ele é o elétron que suporta a maior quantidade de elétrons e, portanto, vai ser o mais energético. Se essa questão pedisse para a gente estudar o elétron mais externo, a gente iria estudar o 4s2, porque é a camada mais externa do átomo de ferro. Então, expressando os números quânticos do orbital 3d6, a gente sabe que a gente vai ter o número quântico principal, que ele se refere-se à camada. Então, como a gente está na camada 3, o número quântico vai ser 3. Ok? Aí agora a gente tem o número quântico azimutal, L. A gente sabe que segue do zero. Então, se a gente tem D, o S vai ser 0, o P 1 e o D vai ser 2. Então, a gente tem o número quântico azimutal igual a 2. Agora a gente tem ML. Para a gente determinar ML, a gente tem que lembrar daquela pirâmide, onde a gente vai somando no eixo negativo e positivo de X. Então, a gente sabe que o orbital D possui 5 orbitais possíveis, iniciando do zero. Então, a gente vai ter menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. Vamos distribuir esses 6 elétrons dentro desses orbitais, iniciando com a distribuição para cima. Então, a gente vai ter 1 elétron, 2, 3, 4, 5, e a gente volta estabilizando para baixo, 6. Então, o último elétron que a gente distribuiu no orbital vai estar localizado no menos 2. Então, portanto, o número quântico magnético vai ser igual a menos 2. Partindo desse ponto, a gente viu que o último elétron está apontado no sentido negativo, ou seja, antiparalelo. Então, o MS vai ser menos 1 sobre 2. Bom, a gente sabe que essa questão também pede para a gente determinar os números quânticos referentes ao íon de ferro. Então, agora a gente tem ferro 2+, ou seja, a gente vai ter íon ferroso. O número atômico dele também vai ser 26, só que agora os elétrons, como a gente retirou 2, vai ser igual a 24. Lembrar aquele conceito de cátion e ânion, né? Cátions são elementos que, quando a gente confere determinado tipo de energia, quantidade de energia, vão ser retirados os seus elétrons da sua camada, ou seja, vai ficar com excesso
de prótons. Então, se a gente fosse seguir a distribuição eletrônica, a gente teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e agora a gente tem que tomar cuidado. Os elétrons são removidos da última camada. Muitas pessoas confundem e retiram o elétron do último subnível encontrado na distribuição eletrônica. Mas aqui a gente vai retirar justamente da última camada. Como a gente sabe que a última camada está associada ao 4s2, esses dois elétrons vão ser retirados dessa camada. Então a gente teria, só para a forma de visualizar, 4s0 e o 3d6. Como a gente está estudando o elétron mais energético, no caso do ferro 2+, a gente teria os mesmos números quânticos associados a esse elemento. Mas caso essa questão pedisse para a gente fazer os números quânticos de ferro 3+, como a gente sabe é que a gente teria o mesmo número atômico, só que agora a gente teria 23 elétrons. A gente seguiria a mesma distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, para visualizar 4s0, mas não é necessário a gente expressar, e 3d5. Agora a gente está retirando da forma correta. Se a gente fosse expressar o elétron mais energético, ainda seria o elétron encontrado nesse orbital aqui. Então, distribuindo nesse orbital aqui, da mesma forma, a gente tem 5 orbitais referente ao subnível D, distribuindo spin, 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 spin e spin. Então, aqui a gente teria -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. Então, o último elétron que a gente distribuiu está localizado justamente no orbital mais 2. Então, a gente teria aqui N igual a 3, L igual a 2, que ainda pertence ao orbital D, ao subnível D no caso. A gente tem Ml, alterou-se, né? Mais 2. E agora a gente também tem um MS diferente. Ele está apontado para o sentido positivo, ou seja, ele está girando em sentido paralelo ao eixo, então ele vai ser mais 1 sobre 2. Então é isso. Não esquece de deixar um like, um comentário, alguma sugestão de assuntos ou revisões que vocês queiram ver aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo.